sempre gostei de viajar sozinho. A sensação de liberdade, de seguir a estrada sem ter que dar satisfações a ninguém, era quase terapêutica para mim. Mas uma viagem específica mudou completamente minha percepção sobre isso. O que aconteceu naquela noite em um hotel no interior jamais vai sair da minha cabeça. Era uma longa viagem de trabalho. Eu tinha saído de São Paulo rumo a uma cidadezinha no interior de Minas Gerais para uma reunião importante. A ideia era ir direto e descansar ao chegar, mas a estrada era mais difícil do que eu imaginava. As curvas, a chuva que começou a cair do nada e a exaustão começaram a pesar. Lá pela metade do caminho, meus olhos já estavam quase se fechando sozinhos. Percebi que não ia conseguir continuar. O próximo destino no GPS indicava um pequeno vilarejo a uns 20 minutos de onde eu estava. Então decidi que a melhor ideia era procurar algum lugar para passar a noite. Chegar exausto à reunião no dia seguinte seria pior. Assim que entrei na cidadezinha, notei que era muito pequena e parecia quase deserta. As luzes dos postes tremeluziam, dando uma sensação estranha ao ambiente. Não via ninguém na rua, nem mesmo carros passando. Era como se o lugar tivesse sido esquecido no tempo. Depois de rodar um pouco, avistei uma pequena placa antiga, quase ilegível, apontando para um hotel. O letreiro parecia meio apagado, mas ainda se lia Hotel Fazenda do Vale. Não me importei com o aspecto envelhecido do lugar. Eu só precisava de uma cama para descansar algumas horas. Estacionei o carro na frente do hotel e, enquanto descia, reparei na arquitetura. Era uma construção antiga, quase colonial, com janelas de madeira pesadas e grandes portas duplas. O tempo e o clima tinham deixado sua marca ali. O lugar exalava história, mas também algo a mais. Uma presença incômoda que eu não sabia descrever na hora. Assim que entrei, fui recebido por um silêncio desconcertante. A recepção estava vazia, e só o som dos meus passos no chão de madeira ecoava pelo saguão. Bati o sino na bancada, mas ninguém apareceu. Esperei por alguns minutos, batendo de leve na madeira, até que uma mulher de idade saiu de uma porta lateral. "Boa noite, posso ajudá-lo?" Sua voz era rouca, e ela parecia muito mais velha do que qualquer pessoa deveria trabalhar ali. Expliquei que precisava de um quarto por uma noite. Ela demorou alguns segundos, como se estivesse analisando a situação, antes de pegar uma chave antiga e pesada e me entregar. "Quarto 12, segundo andar", disse sem fazer muito contato visual. O que me deixou um pouco desconfortável foi o fato de ela não ter pedido meus documentos, nem feito qualquer formalidade comum em hotéis. Peguei a chave e subi pela escadaria de madeira, que rangia sob meus pés. O hotel era escuro, com pouca iluminação nos corredores, e o cheiro de mofo preenchia o ar. Quando cheguei ao segundo andar, a sensação de estar sendo observado se intensificou. Havia vários quartos, mas todos estavam fechados, exceto o número 12. Abri a porta e o ranger alto ecoou pelo corredor vazio. O quarto era simples: cama de madeira, um armário grande e uma janela com cortinas pesadas que balançavam levemente, mesmo com a janela fechada. Coloquei minha mala no chão e me sentei na cama. Estava cansado, mas algo me incomodava profundamente. Não conseguia explicar. Era como se algo estivesse errado com aquele lugar. Respirei fundo, tentando ignorar, e me deitei para descansar. Assim que fechei os olhos, comecei a ouvir um som baixo e rítmico. Era como um sussurro, mas estava longe o suficiente para eu não entender o que era. Achei que fosse o vento, ou talvez algum problema no encanamento do prédio antigo, então não dei muita atenção. O cansaço finalmente venceu e eu dormi. Acordei com um barulho alto. Alguém estava batendo na porta com força. Levantei-me num pulo, o coração disparado. Olhei para o relógio e vi que eram 3 da manhã. Quem estaria batendo naquela hora? Fui até a porta e olhei pelo olho mágico, mas não havia ninguém. Abri devagar, esperando encontrar alguma explicação. Talvez uma brincadeira de mau gosto. Porém, o corredor estava vazio, completamente deserto e escuro. Um frio percorreu minha espinha. Fechei a porta e voltei para a cama, tentando me acalmar. Talvez estivesse imaginando coisas. Deitei novamente e depois de alguns minutos ouvi passos. Claros, lentos e pareciam vir do corredor. Levantei-me novamente e olhei pelo olho mágico, mas nada. Os passos continuaram, dessa vez mais altos,
como se estivessem se aproximando cada vez mais do meu quarto. Respirei fundo, tentando controlar o medo. A sensação de estar sendo vigiado voltou com força total. De repente, um som horrível, como o ranger de metal contra metal, ecoou pelo corredor. Aquele som não fazia sentido. Era como se algo estivesse sendo arrastado, mas de maneira brutal. O medo agora era palpável, me cercava como uma neblina espessa. Peguei meu celular e olhei para a tela sem sinal. Voltei para a cama e as batidas na porta recomeçaram. Dessa vez mais fortes, mais urgentes. Dessa vez não fui até a porta. Fiquei sentado, olhando para ela, tentando entender o que estava acontecendo. As batidas continuaram por mais alguns minutos e de repente pararam. O silêncio que se seguiu foi ainda mais perturbador. A partir desse momento, coisas começaram a acontecer de forma quase frenética. A janela que antes estava fechada, agora estava aberta, com as cortinas balançando violentamente. O quarto começou a esfriar de uma forma surreal, a ponto de eu ver meu próprio hálito no ar. As paredes pareciam emitir um som baixo, quase como um gemido abafado, e eu senti que não estava sozinho ali. Naquele momento, ouvi algo vindo do armário. Era um som baixo, como se algo estivesse se arrastando lá dentro. Fiquei paralisado, sem saber o que fazer. Não podia ignorar mais. A curiosidade, ou talvez o desespero, me fez levantar e ir até o armário. Cada passo parecia pesar toneladas, e quando abri as portas pesadas, nada me preparou para o que vi. Lá dentro havia marcas estranhas, símbolos gravados na madeira, como se alguém tivesse arranhado aquilo com unhas ou algo afiado. O cheiro que vinha de dentro era insuportável, uma mistura de podridão e algo ainda mais nauseante. Senti meu estômago revirar e fechei o armário rapidamente. Naquele momento, algo passou por mim. Um vulto, rápido e escuro. Eu senti o ar ao meu redor se mexer, e um frio intenso tomou conta do ambiente. Corri até a porta, abri-a com pressa e saí do quarto. O corredor estava escuro, mas os passos continuavam, como se estivessem me perseguindo. Desci as escadas correndo, tentando sair o mais rápido possível daquele lugar. Quando cheguei à recepção, estava vazia novamente. Saí do hotel e entrei no carro. O ar frio da madrugada me atingiu, mas foi um alívio comparado ao que eu sentia lá dentro. Liguei o carro e saí o mais rápido que pude. Nunca mais passei por aquela estrada. Nunca mais voltei àquele hotel. E até hoje, não sei o que aconteceu naquela noite. Mas o medo que senti foi real, e ele me assombra até hoje. Se você curtiu esse relato arrepiante e quer continuar explorando o lado mais sombrio das histórias de terror, não se esqueça de deixar o like. Isso ajuda a trazer mais relatos assustadores como esse para você. E claro, se inscreva no canal para não perder nenhum dos próximos relatos que vão te deixar sem dormir à noite. Eu nunca fui de acreditar em histórias de terror, muito menos em lendas sobre lugares assombrados. Sempre fui uma pessoa prática, do tipo que busca explicações racionais para tudo. Até o dia em que aceitei um trabalho em um hotel abandonado no interior e percebi que, talvez, existam coisas que vão além da nossa compreensão. Meu nome é Marcos e eu morava na cidade de Primavera do Oeste, um lugar pequeno, onde as novidades eram poucas e o tédio era constante. Para ser sincero, minha vida inteira até aquele momento tinha sido bem monótona. Trabalhava como vigia noturno em um supermercado, um emprego sem grandes emoções. O que me atraía era o fato de ser tranquilo, e durante a madrugada, eu tinha tempo para ler ou assistir a filmes. Mas as contas estavam se acumulando, e o dinheiro do supermercado não estava sendo suficiente. Foi então que um amigo de infância, Daniel, me ligou com uma proposta de trabalho diferente. Cara, tô sabendo de uma oportunidade em um hotel abandonado. Eles precisam de alguém para fazer a segurança durante a noite. O salário é bom e você praticamente não vai ter nada para fazer, ele me disse. A ideia de trabalhar em um lugar abandonado não me agradou muito. Imediatamente imaginei aquelas cenas clichês de filmes de terror, mas Daniel era insistente. O hotel fica um pouco afastado da cidade, nas montanhas, mas pelo que me falaram, é tranquilo. Já faz anos que ele fechou, mas os novos donos querem reformar e reabrir. Enquanto isso, precisam de alguém para garantir que ninguém invada ou roube o lugar. Fácil, não? Ele concluiu.
No final, o salário era tentador. Como eu precisava de dinheiro extra, aceitei a proposta. Daniel me passou o contato de um homem chamado Geraldo, que era o responsável por cuidar do local. Depois de uma breve entrevista por telefone, na qual ele me fez poucas perguntas e parecia mais interessado em preencher a vaga do que em saber se eu era qualificado, fui contratado. A primeira vez que vi o hotel foi em uma manhã de segunda-feira. O lugar ficava a cerca de 1h30 de carro da minha casa, no topo de uma colina isolada. A estrada era de terra, cheia de curvas, e os poucos carros que cruzavam o caminho estavam cobertos de poeira vermelha. À medida que me aproximava, comecei a ver a silhueta do hotel no horizonte. Era uma construção antiga, imponente, mas claramente abandonada. As paredes, que um dia deviam ter sido brancas, estavam manchadas e descascadas. As janelas, grandes e com molduras de madeira, estavam todas fechadas, exceto por uma ou outra que tinha os vidros quebrados. Uma cerca enferrujada cercava o terreno e havia placas avisando sobre propriedade privada e perigo. Quando cheguei, fui recebido por Geraldo, um homem baixo, de cabelos grisalhos e olhos cansados. Ele me levou para um rápido tour pelo lugar. O hotel foi construído no início do século passado. Já passou por muitas mãos e nos últimos anos ficou fechado. Os novos donos querem fazer uma reforma completa, mas ainda vai levar um tempo. Por enquanto, sua função é ficar de olho e garantir que ninguém invada ou destrua mais o que já está destruído, explicou enquanto caminhávamos pelos corredores vazios. O hotel por dentro era ainda mais decadente. O piso de madeira rangia a cada passo, e as paredes estavam cobertas de mofo e manchas de infiltração. Algumas portas estavam caídas, e os móveis que restavam estavam cobertos por lençóis empoeirados. A eletricidade foi cortada há alguns anos, mas temos um gerador que você pode usar caso precise. A água, por outro lado, ainda funciona em algumas partes do hotel. O lugar é grande, então sugiro que faça rondas a cada hora. Mas fora isso, pode ficar tranquilo na recepção. Geraldo falava de maneira prática, sem mostrar nenhuma emoção sobre o lugar. Depois de me mostrar tudo, ele me entregou um molho de chaves. Essa é a chave da entrada principal, e essas outras são dos quartos e áreas de serviço. Se precisar de qualquer coisa, estarei a uma ligação de distância. Ele foi embora e eu fiquei sozinho. Meu primeiro turno começou naquela mesma noite. Geraldo havia me deixado um rádio e uma lanterna, além de instruções básicas sobre como operar o gerador, caso fosse necessário. O hotel era grande, com 3 andares e dezenas de quartos. Havia também um salão de festas, uma cozinha enorme e várias áreas de lazer que no passado deviam ter sido muito luxuosas. As primeiras horas foram tranquilas. Caminhei pelos corredores, fazendo minhas rondas e me familiarizando com o lugar. O vento soprava forte do lado de fora, fazendo com que as árvores ao redor balançassem de maneira sinistra. De tempos em tempos, algum som aleatório ecoava pelos corredores. Madeira estalando, um rangido ou o som distante de uma janela batendo. Por volta da meia-noite, decidi voltar à recepção e descansar um pouco. O silêncio era quase absoluto, exceto pelo som do vento. Sentei-me atrás do balcão, com o rádio ligado ao meu lado, apenas para garantir que estava tudo sob controle. Foi então que ouvi o primeiro som estranho. No início, pensei que era minha imaginação. Parecia um sussurro, algo muito baixo, quase inaudível. Mas o som continuava, vindo do corredor que levava aos quartos do segundo andar. Peguei a lanterna e fui investigar. À medida que subia as escadas, o som ficou mais claro. Parecia uma voz, mas as palavras eram incompreensíveis. A luz da lanterna iluminava o corredor à minha frente, mas não havia nada além de portas fechadas e sombras projetadas pelas janelas. Continuei caminhando com o coração batendo acelerado, até que o som cessou de repente. Parei em frente à porta do quarto 23, de onde parecia que o som vinha. Hesitei por um momento, mas acabei abrindo a porta. O quarto estava vazio, assim como os outros. A única diferença era uma leve brisa que entrava pela janela aberta. Fechei a janela e voltei para a recepção, tentando convencer a mim mesmo de que não havia nada de errado. Mas eu sabia que havia algo estranho. Nas noites seguintes, o padrão se repetiu. Tudo começava de forma tranquila, mas à medida que a madrugada avançava,
Os sons voltavam. E não eram apenas sussurros. Eu ouvia passos pesados, portas batendo e, às vezes, risadas abafadas. Cada vez que investigava, o hotel parecia vazio, mas a sensação de estar sendo observado nunca me abandonava. Uma noite, enquanto caminhava pelo terceiro andar, senti uma presença atrás de mim. O ar ficou gelado e meu instinto foi virar imediatamente. Quando me virei, vi uma sombra, alta e esguia, parada no final do corredor. Meus olhos tentavam focar naquela figura, mas era como se ela não estivesse totalmente presente, como um reflexo em um vidro sujo. O medo tomou conta de mim, e antes que pudesse reagir, a figura desapareceu, se dissolvendo nas sombras. Corri de volta para a recepção, com o coração disparado. Decidi que precisava falar com Geraldo, contar o que estava acontecendo. Na manhã seguinte, fui até a cidade para encontrá-lo. Quando descrevi o que tinha visto e ouvido, ele apenas me olhou com um semblante sério. "Você não é o primeiro a ver coisas aqui", disse ele depois de um longo silêncio. "Esse hotel tem uma história sombria. Antigamente ele funcionava como um sanatório. Durante a epidemia de gripe espanhola, muitos foram trazidos para cá e poucos saíram. Dizem que os espíritos daqueles que morreram ainda vagam pelos corredores." A explicação dele só aumentou o meu desconforto. Eu queria sair daquele trabalho, mas ao mesmo tempo precisava do dinheiro. Decidi que terminaria pelo menos aquele mês, mas as noites seguintes se tornaram cada vez mais perturbadoras. Uma das experiências mais assustadoras aconteceu numa madrugada silenciosa, por volta das 3 da manhã. Eu estava na recepção quando ouvi uma música distante. Era uma melodia suave, como se viesse de um piano antigo. O som parecia vir do salão de festas, um lugar que eu raramente visitava. Peguei minha lanterna e fui até lá. Ao abrir as portas do salão, o som ficou mais claro. A música vinha de um canto escuro, onde havia um piano de cauda coberto por poeira. No entanto, não havia ninguém lá. A sala estava vazia, mas a música continuava, como se alguém estivesse tocando invisivelmente. Aproximei-me do piano e, assim que cheguei perto, a música parou abruptamente. O silêncio que se seguiu foi esmagador, e senti um frio intenso no ar. Antes que pudesse reagir, algo me tocou nas costas. Pulei de susto e me virei, mas novamente não havia nada ali. A sensação de estar sendo perseguido me acompanhou pelo restante da noite. Depois daquele incidente no salão de festas, algo dentro de mim mudou. Eu sabia que o que estava acontecendo ali não era fruto da minha imaginação ou apenas o barulho de um prédio velho, como Geraldo tinha mencionado. Aquilo era real, e o hotel carregava consigo uma energia que parecia aumentar a cada noite. Na noite seguinte, decidi que faria menos rondas. Meu plano era me manter o mais perto possível da recepção, onde me sentia relativamente seguro. Mesmo assim, a sensação de estar sendo observado não me abandonava. Sentado atrás do balcão, ouvi novamente aquele som perturbador. Passos ecoando pelo corredor principal. Levantei-me devagar, tentando reunir coragem. A lanterna em minha mão tremia um pouco enquanto iluminava o corredor à frente. Dessa vez, os passos não pararam. Pelo contrário, eles ficaram mais nítidos e se aproximaram. O som reverberava pelas paredes, mas ao virar a esquina, encontrei o corredor vazio. Foi então que o cheiro veio. Algo forte, nauseante, como se algo estivesse apodrecendo bem ali. Procurei a origem, mas não encontrei nada. Apenas o silêncio e a escuridão. Quando comecei a voltar para a recepção, ouvi a porta do quarto 23 bater com força. O medo pulsava nas minhas veias. Meu instinto era fugir, deixar o hotel para trás e nunca mais voltar. Mas algo me obrigava a investigar. Ao chegar à porta do quarto 23, percebi que ela estava entreaberta. Algo que eu sabia que não era possível, já que a tinha trancado em todas as minhas rondas anteriores. A mão tremia enquanto segurava a maçaneta, e ao abrir a porta, o ar no quarto parecia mais frio que o resto do hotel. Dentro do quarto, as cortinas balançavam suavemente, como se uma brisa invisível estivesse passando por elas. Porém, a janela estava fechada. No centro do quarto, a cama ainda estava coberta com um lençol empoeirado, mas havia algo mais. Marcas de mãos na poeira, como se alguém tivesse se sentado ali recentemente.
O que aconteceu a seguir foi o que me fez tomar a decisão de sair dali para sempre. Enquanto observava as marcas, ouvi uma respiração pesada, rouca, vinda de algum ponto no quarto. A lanterna em minha mão vacilou, mas consegui apontá-la para o canto mais escuro. Meus olhos levaram alguns segundos para ajustar a penumbra, e foi quando eu vi uma figura sentada em uma cadeira no canto do quarto. Estava encurvada, com os ombros caídos e o rosto escondido pelas sombras. Mas havia algo de errado. A figura não parecia humana. A pele, onde eu podia ver, estava enrugada e de um tom acinzentado, quase translúcido. O silêncio foi interrompido por uma risada baixa, como se a coisa estivesse ciente do meu pavor e gostasse disso. Minha mente congelou. Não consegui gritar, não consegui me mover. Fiquei parado por alguns segundos, que pareceram uma eternidade, até que a figura começou a se levantar lentamente. Os ossos estalavam com o movimento, e a respiração ficava mais alta, quase animalesca. Foi o suficiente para me fazer correr. Corri pelo corredor, tropeçando em meus próprios pés, sem olhar para trás. A sensação de que aquilo estava me seguindo era esmagadora. Quando finalmente cheguei à recepção, peguei minhas coisas e saí do hotel o mais rápido que pude. Não esperei pelo fim do turno. Não avisei Geraldo. Nada. Apenas entrei no carro e dirigi sem parar até chegar em casa. Nos dias seguintes, tentei racionalizar o que havia acontecido. Talvez fosse o cansaço, a sugestão de todas as histórias que ouvi, ou apenas uma alucinação. Mas no fundo, eu sabia a verdade. Aquele hotel abrigava algo sombrio, algo que não deveria ser perturbado. Desde então, nunca mais voltei àquele lugar. Pedi demissão sem dar explicações e cortei qualquer contato com Geraldo ou Daniel. Às vezes tenho pesadelos com o hotel, com os corredores escuros e aquela figura no quarto 23. Mesmo acordado, sinto como se algo ainda estivesse me observando, esperando, como se eu nunca tivesse realmente saído do hotel abandonado. Eu sempre adorei viajar, especialmente de carro. A sensação de liberdade que vem ao pegar a estrada, sem um destino fixo em mente, sempre me trouxe uma paz difícil de descrever. Mas uma dessas viagens, que parecia ser apenas mais uma aventura comum, acabou se transformando em uma experiência que nunca vou esquecer. E não de uma maneira boa. Foi no início do inverno, quando decidi tirar uns dias de folga. Estava exausto do trabalho e das obrigações do cotidiano. E tudo o que eu queria era pegar meu carro, me afastar da cidade e passar alguns dias dirigindo por estradas desconhecidas. Sem rumo certo, apenas seguindo onde a estrada me levasse. Isso sempre foi algo que fiz para me desconectar. Mas naquela viagem, algo me esperava, algo que eu não podia ter previsto. Eu havia passado a maior parte do dia dirigindo por pequenas estradas que cruzavam áreas rurais. A paisagem era bonita, montanhas distantes, campos verdes e poucas construções pelo caminho. Quando o sol começou a se pôr, decidi que era hora de encontrar um lugar para passar a noite. Estava em uma área isolada e as opções eram escassas. Abri o GPS no celular e procurei pelo hotel mais próximo, mas a recepção estava péssima. O sinal era quase inexistente. Continuei dirigindo por mais algumas horas até que avistei uma placa antiga na beira da estrada. Estava enferrujada e gasta, mas ainda dava para ler. Hotel Bela Vista, 3 quilômetros. A seta apontava para uma estrada de terra que se desviava da rodovia principal, subindo uma pequena colina. Pensei comigo mesmo que seria uma boa opção. Não estava com muita expectativa sobre o que iria encontrar, já que o nome e a aparência da placa sugeriam um lugar antigo, talvez decadente. Mas o cansaço falou mais alto, e eu decidi seguir a indicação. A estrada de terra era estreita, mal iluminada, e os faróis do carro iluminavam apenas o que parecia ser uma vegetação densa dos dois lados. O ar estava pesado e o silêncio era perturbador. Não havia outros carros, nem casas, apenas o som das pedras e do cascalho sob os pneus. Depois de alguns minutos, finalmente avistei o hotel no topo de uma pequena colina. Era uma construção antiga, provavelmente do início do século passado. Havia uma certa grandiosidade no prédio, mas o tempo havia sido cruel com ele.
A fachada estava desgastada, as janelas eram altas e escuras, e havia trepadeiras subindo pelas paredes, como se a natureza estivesse lentamente engolindo o edifício. Mesmo assim, o lugar exalava uma estranha sensação de imponência. O estacionamento estava quase vazio, exceto por 2 carros que pareciam estar ali há muito tempo. Estacionei o carro e caminhei até a entrada. As portas de madeira maciça eram grandes e pesadas, com ferragens antigas. Assim que entrei, fui recebido por um saguão enorme, mal iluminado, com um lustre antigo pendurado no teto. O chão de mármore estava rachado em alguns pontos, e os móveis antigos davam ao lugar um ar de decadência elegante. No balcão da recepção, um homem de meia idade, de terno escuro, estava sentado atrás de um livro de registros. Ele levantou os olhos lentamente quando me aproximei. Seu rosto era pálido e seus olhos, embora calmos, tinham uma expressão vazia que me deixou desconfortável. "Boa noite", disse ele com uma voz rouca. "Posso ajudá-lo?" "Gostaria de um quarto para passar a noite", respondi, tentando ignorar o desconforto crescente. Ele pegou uma chave de um quadro atrás de si e me entregou. "Quarto 312, no 3º andar. Café da manhã é servido às 7. O elevador está logo ali", disse apontando para o fundo do corredor. Agradeci, peguei a chave e fui em direção ao elevador. O lugar tinha um cheiro estranho, uma mistura de poeira e algo mais que eu não conseguia identificar. Pressionei o botão do elevador e as portas se abriram com um rangido alto. O interior era pequeno, forrado de madeira escura e com um espelho desgastado que refletia minha imagem de maneira distorcida. O elevador subiu lentamente e, quando as portas se abriram no 3º andar, fui recebido por um longo corredor mal iluminado. As luzes no teto piscavam de tempos em tempos e o silêncio era opressor. Comecei a caminhar em direção ao meu quarto, sentindo uma estranha sensação de desconforto aumentar a cada passo. Havia algo naquele hotel que não parecia certo, mas eu não conseguia colocar o dedo no que era. Cheguei à porta do quarto 312 e girei a chave. Assim que entrei, fui recebido por um quarto pequeno, mas limpo. Havia uma cama de casal com um cobertor de aparência antiga, uma poltrona perto da janela e uma pequena mesa de cabeceira com um abajur. A janela dava para a colina atrás do hotel e o céu escuro estava sem estrelas naquela noite. Suspirei de alívio. Pelo menos o quarto parecia acolhedor. Coloquei minha mala no chão, sentei-me na cama e fiquei em silêncio por um momento, tentando relaxar. O cansaço da viagem começava a pesar e tudo o que eu queria era uma boa noite de sono. Foi então que ouvi o primeiro som. Era um ruído baixo, quase imperceptível, vindo do corredor. No início, pensei que era algum hóspede passando, mas o som não parava. Era um arrastar lento, como se alguém estivesse caminhando com dificuldade, arrastando os pés. Fiquei quieto, tentando ouvir melhor, e percebi que os passos se aproximavam da minha porta. Senti um arrepio subir pela minha espinha. Levantei-me lentamente e caminhei até a porta, colando meu ouvido na madeira. Os passos pararam. Tudo ficou em silêncio por alguns segundos, até que ouvi uma respiração pesada, quase como um suspiro. Voltei para o meio do quarto, meu coração batendo forte, e tentei ignorar o desconforto. Deve ser algum hóspede voltando para o quarto, pensei, tentando me acalmar. Decidi tomar um banho para relaxar. O banheiro era pequeno, mas funcional. A água quente me ajudou a afastar a tensão por alguns minutos. Quando saí do banheiro, já sentindo o cansaço tomar conta, vesti-me e me preparei para dormir. Apaguei as luzes e deitei-me na cama, tentando não pensar mais nos sons estranhos. Mas o silêncio absoluto do hotel era perturbador. Fechei os olhos e tentei dormir. Mas depois de alguns minutos, ouvi outro som. Dessa vez, algo mais claro. Um leve arranhar vindo da porta do quarto. A sensação de que algo estava errado voltou com força total. Sentei-me na cama, ouvindo atentamente. O arranhar continuava intermitente, como se algo estivesse raspando a porta, tentando entrar. Levantei-me devagar e caminhei até a porta novamente, hesitante. Segurei a maçaneta com a intenção de abrir, mas no último segundo, parei. Algo dentro de mim me dizia para não fazer isso. Fiquei parado por alguns segundos, ouvindo aquele som sinistro, até que finalmente ele parou. Respirei fundo e voltei para a cama.
Eu já estava cansado demais para pensar direito, mas uma coisa era certa: não estava confortável naquele hotel. Quando finalmente consegui adormecer, não foi por muito tempo. Acordei com um barulho alto, algo que soava como um bater violento de portas. O quarto estava completamente escuro e o relógio ao lado da cama marcava 3h13 da manhã. O coração batia rápido no meu peito e, por um momento, me perguntei se tinha imaginado o som. Mas então ouvi de novo. Portas batendo com força em algum lugar no corredor. Levantei-me lentamente, me sentindo tonto de cansaço e um tanto desorientado. O corredor fora do meu quarto estava escuro, exceto pela luz fraca que piscava ao fundo. Quando abri a porta, o som das batidas cessou, deixando um silêncio opressor no ar. Olhei para os dois lados do corredor, esperando ver algum hóspede ou funcionário do hotel, mas não havia ninguém. Fechei a porta e voltei para a cama, tentando não me deixar levar pela crescente sensação de desconforto. Só o vento ou alguma porta mal fechada, pensei comigo mesmo. Mas o que me incomodava era o fato de que o hotel parecia completamente vazio. Deitei-me novamente, tentando esquecer o que havia acontecido, mas o sono simplesmente não vinha. Então, novamente o som. Dessa vez era um murmúrio, algo baixo, vindo de algum lugar fora do quarto. Parecia uma conversa, mas as palavras eram indecifráveis. Sentei-me na cama, tentando ouvir melhor, mas quanto mais eu me concentrava, mais o som se afastava, como se estivesse brincando comigo. A sensação de ser observado era palpável. Coloquei meus pés no chão, decidido a investigar, e segui em direção à porta novamente. Mas antes de girar a maçaneta, um frio cortante tomou conta do quarto. A temperatura despencou de repente e meu corpo inteiro se arrepiou. O que aconteceu a seguir foi o momento em que percebi que algo estava terrivelmente errado naquele lugar. O espelho do quarto, que ficava próximo à porta, começou a embaçar, como se alguém tivesse acabado de tomar um banho quente. Mas eu não tinha feito nada que pudesse causar aquilo. No vidro, de repente, começaram a aparecer palavras escritas por uma mão invisível. Não abra a porta. Minha respiração ficou presa na garganta. Recuei com o corpo congelado pelo medo. O quarto estava tomado por um silêncio mortal, mas minha mente estava a mil, tentando processar o que estava acontecendo. O instinto me dizia para sair dali imediatamente, mas ao mesmo tempo, algo me mantinha preso. Uma força invisível que parecia não querer que eu escapasse. As luzes começaram a piscar e uma sombra cruzou a parede à minha direita. Virei-me rapidamente, tentando entender de onde vinha, mas o quarto estava vazio. Senti meu coração disparar e, antes que pudesse raciocinar, o som de batidas violentas ecoou na porta. Era como se alguém estivesse tentando arrombá-la, batendo com uma força monstruosa. Tremendo, me afastei da porta. As batidas continuaram cada vez mais altas e intensas, como se algo inumano estivesse do outro lado, desesperado para entrar. E então, como num estalo, tudo parou. O silêncio voltou e as luzes finalmente se estabilizaram. Fiquei ali, imóvel, tentando entender o que acabara de acontecer. Por fim, me aproximei da porta, hesitante. Queria olhar pelo olho mágico, mas estava apavorado com o que poderia ver. Respirei fundo e, contra o meu melhor julgamento, coloquei meu olho contra o pequeno visor. Tudo o que vi foi escuridão. Nesse momento, a maçaneta começou a girar sozinha, lenta e deliberadamente. Fiquei paralisado, observando até que a porta finalmente abriu uma pequena fresta. De repente, o cheiro de podridão invadiu o quarto. Algo estava ali fora, esperando, e eu sabia que se eu abrisse mais a porta, veria algo que não deveria. Fechei-a com força, trancando-a de novo, e recuei para o canto do quarto. A sensação de que eu estava sendo caçado se tornou insuportável. Não conseguia mais ficar ali. Peguei minha mala com as mãos trêmulas, joguei minhas roupas dentro e, sem olhar para trás, saí do quarto o mais rápido que pude. No corredor, o silêncio ainda era absoluto, mas agora aquele lugar parecia um labirinto interminável, sufocante. Corri em direção ao elevador, apertando o botão repetidamente. O elevador parecia demorar uma eternidade para chegar. Quando finalmente as portas se abriram, entrei e apertei o botão do térreo.
O elevador desceu lentamente e quando as portas se abriram novamente no saguão, o ambiente lá embaixo parecia ter mudado completamente. As luzes estavam mais fracas e o ar estava denso, como se o próprio prédio estivesse tentando me prender ali. O homem da recepção não estava mais no balcão e o lugar estava completamente vazio. Saí apressado para o estacionamento e quando entrei no carro, percebi que minhas mãos ainda tremiam. O motor demorou a pegar, como se até o carro estivesse contra mim. Mas quando finalmente deu partida, saí do hotel o mais rápido que pude. No espelho retrovisor, vi o prédio desaparecer na escuridão da estrada, como se nunca tivesse estado ali. Aquela noite nunca mais saiu da minha mente. Seja lá o que for que eu tenha encontrado naquele hotel, não era deste mundo. Desde então, evito ficar em qualquer lugar que me pareça antigo demais, porque agora eu sei que alguns lugares guardam segredos que é melhor nunca serem descobertos.